Olá, pessoal. Chegamos a mais um momento crítico aí, né? Os conflitos aí entre Estados Unidos e Irã. E essa última semana aí tivemos várias notícias sobre o andamento dos conflitos, né? Os ataques ocorridos aí, que foi foco na mídia dessa semana. E agora o que se fala na mídia quase todos os dias é sobre essa questão dos Estados Unidos aí se vai ou não fazer o ataque por terra, né, invadindo o Irã, que não abre mão aí sobre o fechamento lá do Estreito de Hormuz, né, e isso tem escalado a tensão, né, ali naquela região, né, afinal todos os navios, petroleiros e tudo mais têm que passar por ali, né, e com isso a situação diplomática se intensifica, cai uma pressão enorme aí sobre o governo Trump, né, que quer resolver a situação de qualquer maneira. Bom, a reportagem a seguir traz as últimas notícias aí, né, das possibilidades dessa invasão sobre essa negociação através de analistas políticos aí da CNN. Umas informações que a gente vem recebendo aí de que teriam mais pelo menos 10 mil marines a caminho do Oriente Médio, além dos que já foram despachados para lá. O que não seria um número suficiente para uma invasão total de um país tão grande como é o Irã. Até o Estreito de Hormuz, a região ali mais próxima do Estreito de Hormuz, seria complicada essa operação. Mas eu queria perguntar para o Lori sobre isso. Lori, o que você espera dessas negociações? A gente pode, em primeiro lugar, falar já em negociações ou não é bem isso? Ainda nessa linha da credibilidade, eu acrescentaria que foi o Donald Trump que rompeu o acordo nuclear costurado ao longo de Bem anos lembrado. entre o governo de Barack Obama, né, e o Irã, né. E isso foi terrível politicamente, porque o Irã, ao longo das últimas 2 décadas, ele veio alternando presidentes nacionalistas, conservadores e presidentes mais moderados em função dessa questão das relações com os Estados Unidos e com o Ocidente, né? Então, foi eleito o Hassan Rouhani com o mandato de negociar esse acordo. Negociou, fez o acordo, vem o Trump e rompe o acordo. Daí vem o Raisi, que era Ibrahim Raisi, que era um radical, que tinha disputado com o Rouhani, que era contra o acordo, é claro, naturalmente se elege, porque fala, tá vendo? A gente acreditou neles, eles romperam o acordo. Aí o Raisi morre num acidente de helicóptero em 24. Nova oportunidade. Iranianos e sempre o Ali Khamenei deixando isso acontecer, porque se o Ali Khamenei não aceita uma eleição, não acontece, né? Aí deixa o Massoud Pezeshkian se eleger com o mandato de negociar com os Estados Unidos de Joe Biden, no último ano de Joe Biden. Os americanos elegem o Trump, que endurece de novo. E aí, o Trump disse na quinta-feira que os iranianos estavam suplicando para negociar, né? No entanto, o Steve Witkoff, que é o enviado do Trump para as negociações, disse que ele, o Witkoff e o Jared Kushner, que também é enviado, estão tentando convencer o Irã de que este é um ponto de inflexão e de que se o Irã não negociar agora, a situação vai piorar para o Irã. Essa me parece ser uma análise, um quadro, um retrato realista da situação e que combina com o que os iranianos estão dizendo. Porque os iranianos estão dizendo o seguinte, olha, a gente tem recebido mensagens dos Estados Unidos por meio do governo paquistanês. É isso que está acontecendo. E as fontes dizem, são talks about talks, né? Então, conversas sobre como seriam as conversas. Esse é o quadro real. O Trump está tentando maquiar a situação. Bom, ele aponta o Mohammed Bagher Ghalibaf como o interlocutor certo. Vamos brincar aqui, a Delcy Rodrigues do Irã, né? E de fato, o Ghalibaf tem muitas credenciais. É bem localizado esse personagem. Foi prefeito do Irã 3 mandatos seguidos, 2005 a 2017, eleito pela Câmara dos Vereadores. Depois foi candidato 4 vezes a presidente, derrotado todas as vezes, o povo iraniano não o escolheu presidente. Mas é um cara que em 1980 entrou para o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, era muito próximo do Qasem Soleimani, que é um grande herói do Irã, morto pelos Estados Unidos em janeiro de 2020, e presidente do parlamento, da Majlis, que são 290 deputados eleitos
pelo voto direto. Então, é um homem que tem muitas credenciais. É chamado de um conservador pragmático e pelos seus os que gostam dele. Os seus críticos o chamam de profundamente corrupto. E isso são qualidades que podem ajudar em negociações, né? Assim, qualidades e defeitos, vamos entender bem, né? Características, vamos usar uma palavra neutra. Então, não está havendo negociações. A pauta dos Estados Unidos é o contrário da pauta do Irã, todos os pontos são o contrário um do outro, então é um non-starter, né? Não dá para começar por aí, mas pode haver negociações sim, mas não está havendo atualmente. Ou seja, um cenário de envio desses soldados seria para pressionar basicamente o Irã, era usar essa carta para... não para invadir. Você não acredita em invasão, certo? Você acredita em invasão, VAC, por exemplo, dos Estados Unidos? Bom, não quero ficar aqui sendo pernóstica, depende da definição da palavra invasão. Se a gente entende invasão como a da Normandia, em 1944, é uma coisa. Se a gente entende invasão como emprego de tropas aguerridas, nós estamos falando do que os Estados Unidos têm de melhor. Eles estão colocando lá. Eles têm em vista duas unidades importantíssimas. A 31ª Marine, que é uma tropa especializada, é para isso que os Marines existem. A gente traduz muitas vezes no Brasil como fuzileiro, não é bem isso. Marine é Marine. Os Marines foram criados no século XIX. Eles são uma força militar em si, com marinha, com aviação e com tudo que eles acham necessário. O que eles fazem? Eles desembarcam e ocupam. E eles estão pensando no emprego da 82ª Aerotransportada. Aqui, para quem nos acompanha e gosta de como que operações militares viram séries de televisão ou filmes, é esta a famosa 82nd Airborne do Band of Brothers. Quem quiser dar uma espiada no ethos, que essas unidades militares têm um ethos, têm uma cultura, têm uma aura própria. Então, quando se fala no mundo militar, no emprego dessas duas unidades, nós estamos falando do emprego daquilo que os americanos têm como maior orgulho, de tropas de primeiríssima linha de frente. Aliás, quando a gente fala da 82ª Aerotransportada, são aqueles que são colocados atrás das linhas dos inimigos. São paraquedistas com uma capacidade militar provavelmente insuperável. Provavelmente insuperável. Talvez só os israelenses tenham algo similar, ou que os americanos treinaram na Alemanha. Os alemães estão treinando uma brigada desse tipo, ou de alguma maneira os britânicos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos falando também da maneira como aqueles que tomam decisões, isso se traduz na ciência política e papel da personalidade na história. Como é que aqueles que tomam decisões, e nós estamos falando do Trump, enxerga o mundo à volta dele. Ele enxerga o mundo à volta dele nessas decisões de guerra, sobretudo em função do poderio militar americano, que é indiscutível e é inigualado. Então, a perspectiva que o Trump tem é que ele é tão poderoso do ponto de vista militar que ele faz com aquilo qualquer coisa. Então, é sim algo que a gente deva considerar uma operação militar de tomada de terreno iraniano, provavelmente em 2 lugares. Em algumas ilhas pequenas próximas ao Estreito de Hormuz e provavelmente ilhas pequenas, se não for o próprio terminal de carga, fica à esquerda, mais ao ocidente, norte e noroeste, ali de Hormuz. Se vocês tiverem o mapa, eu tenho muito isso na cabeça, mas às vezes o pessoal que acompanha a gente fica confuso. Então, se tiver um mapinha, às vezes a gente faz isso lá também, Américo, ajuda as pessoas a terem um pouco melhor ideia do que a gente está falando e das distâncias. Tá? Então, isto é bem provável até, porque o deslocamento dessas unidades para lá não é coisa fácil, demora um tempão, coincide com o fim desse nova extensão, prorrogação do ultimato dado pelo Trump ao Irã. Isso significa uma escalada considerável, significa uma opção militar arriscadíssima, porque o terreno não é favorável, e mesmo com toda essa capacidade, esse poder de fogo que os americanos têm,
É difícil imaginar uma operação absolutamente limpa, cirúrgica, sem baixas e com um fim previsível. Esse é o meu temor. Até porque os iranianos estão usando muito bem a guerra assimétrica, né? Com um poder que não é nem parecido com esse, eles teriam capacidade de conseguir algumas baixas entre os americanos, atacar a ilha se ela for eventualmente ocupada. Então a gente está falando de um, como você colocou muito bem, uma escalada enorme ali, né? Inclusive em termos de sangue, confere? Eu acho que a escalada principal é em termos do prolongamento desse conflito. Uma escalada levaria esse conflito a um horizonte que hoje eu acho que a gente pode chutar. Pode ser para o fim do ano, uma escalada dessas, na melhor das hipóteses. Porque a ocupação de território envolve outro tipo digamos, de horizonte de tempo. E o tempo, como eu vinha ressaltando desde o início, é um fator fundamental em geopolítica e estratégia. Então, qual é o horizonte de tempo de uma escalada militar que leve a, digamos, tomada de partes, não mas de partes de território iraniano? Seriam essenciais essas tomadas de partes se ele quiser forçar o Estreito do Hormuz. Evidentemente, Américo, todo mundo que lida com essas questões geopolíticas e militares lê história. História é fundamental nisso. Fundamental, inclusive para entender por que decisões são tomadas. Veja, Netanyahu e Trump, eles compartilham uma visão de mundo segundo a qual o regime morre quando é decapitado o seu símbolo. O chefe de governo, ou no caso do Irã, o chefe do regime, o Ayatollah Khamenei. Isto é um engano severo. A gente está tendo de novo uma outra fantástica aula prática de história diante do que está acontecendo agora. Foi decapitado o regime, foi decapitada a segunda linha do regime, foi decapitada a terceira linha do regime e o regime está lá. Eu não estou com isso elogiando o regime, pelo amor de Deus. Eu acho o regime iraniano repulsivo, no mínimo, horroroso e criminoso e brutal. Não se trata disso. Se trata de entender qual é a visão de mundo que tem aqueles que tomam decisões desse alcance. E a visão de mundo de Netanyahu e de Trump é que, matando o líder, o resto cai como um dominó. Estão tomando uma lição de história. Não leram a história. Pessoal, nem tudo é o que parece, né? Ficou bem claro ali pela análise ali dos políticos e dos jornalistas, né? Inclusive, esses aí estão na linha de frente no acompanhamento aí dos acontecimentos, tem experiência e conhecimento de sobra, né? Sobre história política. Ali fica bem claro que mesmo os Estados Unidos invadindo o Irã, não seria algo tão fácil se a gente comparasse com uma invasão que foi feita lá na Venezuela, né? Para capturar o Maduro, né? Nós estamos falando aí de um país que também é forte, né? A nível tecnológico, sempre foi, né? Isso ficou sempre bem claro, né? Todo esse apoio que ele deu para esses grupos terroristas e tudo mais, não deixa de ter grandes tecnologias, né, envolvidas, né? Apoio que eles dão aí para países aí que fazem comércio com eles, né? Trocas de tecnologia. Então, o Irã é muito desenvolvido também em armas de guerra. Isso significa que se Trump resolver realmente invadir, não vai ser uma invasão tão fácil. Certamente, Estados Unidos vai ter muitas baixas aí também, né? Nessa invasão, né? Então, eu acredito que pelo andar da carruagem aí, a melhor opção seria resolver o problema através da diplomacia, né? Mas é isso, pessoal. Tá aí a análise. Deixem sua opinião. O que vocês acham? Vocês acham que os Estados Unidos vai invadir? Deixa essa pergunta aí. Também vou deixar uma segunda. Vocês acham que os Estados Unidos devem invadir o Irã por terra ou devem tentar resolver através da diplomacia? Deixem sua opinião aí, compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like. E quem não for inscrito ainda, pessoal, se inscreva, ajuda nosso canal a crescer aí. Um abraço e até o próximo vídeo.